Hoje a gente vai começar o capítulo 10, né, especificamente na seção 10.1, mas antes de começar o capítulo, eu queria falar sobre a prova com vocês. Então, a notícia é boa, né, boa para alguns, ruim para outros talvez, não sei, mas a notícia é que tem algumas questões com o gabarito errado, tem algumas questões que o gabarito é errado, daquela questão. Então, eu preciso checar um por um de cada uma das suas provas, porque o sistema não corrige isso automaticamente para mim. Assim que eu checar a resposta de cada um por um, eu corrijo a nota, lanço no sistema e aí mando um e-mail para vocês checarem lá o que aconteceu. Provavelmente, eu acho, né? Provavelmente a nota vai aumentar. A não ser que você marcou uma questão que eu coloquei o gabarito errado e te dei ponto porque o gabarito era errado. Eu vou tirar seu ponto, entendeu? Então, fiquem... Eu mando um e-mail, assim que eu fizer isso tudo, eu mando um e-mail. E aí vocês ficam sabendo. Então tá. Outra coisa é sobre o modelo da prova, tá bom? Eu pretendo continuar com esse modelo. Apesar de alguns de vocês terem reclamado pelo seguinte, né? Ah, professor, mas se você coloca ali 3 afirmativas, se eu souber 2 e não souber uma, aí eu vou perder todos os pontos daquela questão, né? Vocês argumentaram assim para mim. Então, esse de fato é um impasse, de fato é um bom argumento. Né? Você vai saber 2 coisas e tal. O que eu estou tentando fazer? Eu não sei se eu estou conseguindo. Entendeu? O objetivo é o seguinte, ó. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando fazer eu tentei, na realidade, né? Eu tentei fazer uma prova que tivesse uma afirmativa difícil, né? Eu não gosto de falar difícil porque isso é tão relativo, né? Às vezes você vê uma parte da matéria que você entendeu super bem, é aquilo para você é super fácil. Então, eu coloco uma questão ali difícil e algumas questões que são assim, imediatas, que você lê a afirmativa, entende o que ela quer dizer e já define se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Então, eu coloco uma coisa aqui para pensar um pouquinho mais e 2 coisas ali que é ler e responder, certo? Aconteceu de, às vezes, a questão só tinha 3 afirmativas de ler e responder, sabe? Aconteceu. Mas também, isso eu não quero, beleza? Eu não quero 3 afirmativas fáceis. Pode acontecer, mas eu não quero isso. E outra coisa que eu não quero é 3 afirmativas ou 2 afirmativas difíceis, certo? Eu não quero isso também. Eu quero que você pense ali em uma, as outras 2 seja só para aquele caso de que você não chutou aquela primeira, certo? Você escreveu ali F ou V na primeira ali. Agora, na segunda e na terceira, você não chutou, entendeu? Você sabia responder aqui, então você tinha um domínio mais ou menos ali da matéria, entendeu? Eu não quero que você chuta. Entendeu por que eu coloquei 3 afirmações? Coloquei 3 afirmações para você simplesmente não chutar um valor F ou V, certo? Porque, de novo, eu já falei isso. Se eu fizer uma prova de V ou F, tipo assim, 15 afirmações V ou F, aí você define o que é V, o que é F, pá. Em média, vocês vão tirar 50%, sabe? Vai ser muito difícil o cara tirar menos do que 50% numa prova dessa. Por quê? Algumas ele sabe. Aquelas ali ele vai acertar. Algumas ele fica na dúvida. E aí, se ele chutar, dessas que ele tem dúvida, metade ele vai acertar. Então, vamos supor que ele acerta tudo aquilo que ele sabe e acerta metade do que ele chuta, ele fica uma prova muito assim, sem palpabilidade, sabe? Enfim, fica uma prova ruim, beleza? Eu não quero avaliar se você é bom ou ruim de chute, certo? Eu não quero isso, pelo amor de Deus. Então, é por isso que eu coloquei 3 afirmações. É para você pensar em uma, mas e nas outras você só lê e responder. Então, eu queria uma coisa desse tipo. Não sei se eu consegui. Outro fator que atrapalhou também é o fato de vocês nunca terem feito uma prova assim, eu acho, né? Vocês nunca fizeram uma prova de só marcar V ou F.
Então, muitos de vocês, apesar de eu ter falado para alguns, eu não sei se eu falei para todos, né? Porque nem todos estavam no Meet, nem todos me escrevem no e-mail, nem todos leem os comentários, então nem todos estavam sabendo que o modelo da prova ia ser assim, certo? E aí eu acho que isso também influenciou o fato de vocês não saberem que tipo de prova esperar, né? Que tipo de prova ia ser cobrado, né? Vocês não sabiam o que esperar da prova. Então, ó, vamos lá. A segunda prova da N1 tende a ser assim, da mesma maneira que essa prova, tá bom? 3 afirmações, você decide ali quais são verdadeiras ou falsas e tal. Se vocês, mesmo assim, mesmo com essa justificativa aqui de eu tentar fazer uma questão fácil, se vocês ainda assim acharem que não deve ser dessa maneira, me proponham. Eu deixei aberto que vocês propusessem algo também na primeira prova. Falei assim, propõe alguma questão aí, falei, que questão que vocês gostariam que caísse? Ninguém falou nada, ninguém sabe que caísse uma prova desse tipo. Então, proponham, fala assim, olha se essa questão aqui é interessante, olha esse tipo de questão aqui é interessante. Eu posso concordar. Em geral, eu concordo com vocês. Alguns de vocês são bons de argumentar. Não? Por exemplo, o fato de ter sido 40 minutos para cada questão foi uma proposta sua. E eu concordei muito com a argumentação. A pessoa falou assim comigo, eu gosto dessa pessoa, eu não falo o nome de vocês, porque que, enfim, mas a pessoa falou assim comigo, tenta, põe 40 minutos aí, se ficar bom, você continua, se não ficar, você tira. Perfeito, a gente vai aprendendo, né, na tentativa. Afinal de contas, não tem ninguém aqui que é dono da razão, né, a gente está aprendendo um processo novo e tal, enfim. Gosto de argumentação boa. Então, me proponham coisas, faz tal coisa que funciona, uma questão assim é bacana e tal. Algo que eu já posso adiantar, que eu evito, assim, ao máximo. Eu evito fazer uma prova que você simplesmente vai jogar no Wolfram Alpha, você vai jogar numa calculadora e achar uma resposta, entendeu? Eu não vejo sentido nenhum de fazer uma prova dessas, principalmente na pandemia, tá bom? Porque vocês têm todos os acessos a computador, a outras pessoas, ao caderno, vocês têm tudo acesso. É como se fosse uma prova com consulta à internet, a outras pessoas. Entendeu? Vocês têm uma prova que vocês têm uma liberdade gigantesca, né? Quando você está fazendo. Então, o que eu cobro? Eu cobro que você tenha assistido às aulas, certo? Porque que aí você vai ter entendido ou não. Então, eu cobro o que eu estou falando. Eu acho que isso é o mínimo de coerência, certo? Por exemplo, olha, na questão da série de Taylor, eu dei na sala E elevado a x e na prova eu cobrei E elevado a menos x, certo? Eu não peguei uma questão do livro que fazia o escambau com a exponencial, certo? Eu só troquei um sinal do E elevado a x. Então, esse é o meu estilo, esse é o tipo de coisa que eu cobro. As coisas que eu estou falando, certo? Não é uma prova que eu quero que vocês reinventem algo ou pensem num exemplo assim totalmente novo, não. São coisas que a gente viu durante o curso. E o que eu espero que vocês façam, né? Porque nem todo mundo faz isso. O que eu espero que vocês façam? Eu espero que desde segunda-feira você reserve ali 2 horas do seu dia para você estudar cálculo 2, certo? Que é o tempo que você estaria com a bunda sentada na cadeira, lá na MIFE, entendeu? Então, pega 2 horas, reserva um tempo ali, assiste o vídeo, faz alguns exercícios e acabou. Eu não quero que você fique assim, se matando para estudar isso aqui a semana inteira e tal. Só que eu espero e eu quero que você faça isso toda segunda, toda quarta, entendeu? Toda segunda, toda quarta. Toda segunda, toda quarta. Se você fizer só isso, já deu para entender o que vai cair na prova. Porque você vai estar acompanhando o processo, você não vai estar, por exemplo, pegando na última semana para você assistir todos os vídeos. Isso é um comportamento ruim. Não vou ser hipócrita e falar assim, eu nunca fiz isso. Mentira, já fiz muito isso na vida. Só que eu sei, o fato de eu já ter feito isso na vida, eu sei o quanto que isso é ruim. Beleza? Então, evitem, por exemplo, acumular coisas que vocês já deveriam ter visto anteriormente. Beleza? Então, tenta aí na sua segunda-feira pegar ali um tempinho para você assistir
o vídeo, mandar e-mail, tirar dúvida. Eu demoro, em média, 1 hora, meia hora para responder a dúvida. Sabe? É na hora que eu vejo o celular, eu já pego e já respondo. Eu só não fico com o celular na mão o dia inteiro, olhando o que está acontecendo. Mas assim, na hora que eu vejo, eu respondo. Eu não fico... É o tempo de eu ver a pergunta e escrever a resposta. É isso que demora para responder. Então, usem disso, beleza? Mandem perguntas e tal. Um outro detalhe, enfim, eu estou falando demais. Deixa eu pensar se eu falo isso ou não. Peraí. Eu vou falar, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, ó, deixa eu só... Eu lembrei de uma outra coisa que eu tinha que ter falado antes também. Teve gente que sugeriu assim, olha, faz uma lista de exercício e tal. Né? Algumas pessoas sugeriram isso. E, de novo, eu acho que eu já falei isso. A lista de exercício é isso que eu faço no final do vídeo, sabe? Eu pego assim, ó, fazer esse exercício, esse exercício, esse exercício, esse exercício. Então, é uma lista que eu não pego os exercícios, coloco num papel, num PDF, escrevo assim, ó, esse exercício, esse aqui. Não, eu ponho no vídeo alguns números de alguns exercícios. Se vocês olharem nos finais de vídeo, eu coloco sempre no final, para você não ter que ficar procurando aqui no meio. Chega no final do vídeo e olha quais exercícios que eu sugeri, que aqueles exercícios vão ser coisas parecidas com o que eu vou colocar na prova. Agora, eu não vou dar uma lista de exercícios para falar assim, ó, dê uma lista de 200 exercícios, sei lá, 100 exercícios. Dou uma lista gigantesca que fala assim, esses exercícios aqui vão ser os que vão estar na prova, certo? Se eu for fazer uma prova de verdadeiro ou falso, não faz sentido nenhum eu fazer uma lista de exercícios com a prova contida ali dentro, nesse modelo remoto. Por quê? Porque vai juntar 5 pessoas ali, essas 5 vão fazer alguns exercícios, essas 5 pessoas mostram as respostas de V ou F para o resto da turma, aí chega lá na hora da prova, você olha assim, a minha questão da prova é essa daqui. Puf, deixa eu olhar aqui na lista de exercícios, a resposta aqui é verdadeira, você vai lá e marca verdadeiro, certo? Vocês estão em casa, vocês têm acesso a essas coisas, então não faz sentido eu dar uma lista de exercícios para essa lista de exercícios estar na prova. Então, você entende? Não faz sentido eu dar uma lista para que essa lista esteja na prova se a gente está fazendo a prova em casa, com consulta, com tudo. Não faz sentido. Na minha cabeça, para mim, não faz sentido. Se quando você estuda uma lista, por exemplo, para chegar na sala de aula, você ter ali o seu horário limitado para você chegar a escrever, pelo menos você não está olhando, supostamente, você não está olhando em lugar nenhum, certo? Então, ali, pelo menos, eu entendo. Agora, desse modelo aqui remoto, faz muito pouco sentido. A tentativa que eu faço na hora que eu elaboro a prova, a tentativa e a justificativa, né, do porquê que eu faço várias afirmações, é o seguinte, às vezes vai aparecer a mesma afirmação para um outro fulaninho. E aí esse fulaninho te fala que caiu aquela afirmação na prova dele. Mas provavelmente na sua vai cair aquela afirmação e outra, certo? Então você vai ter que pensar na outra também. Por isso que eu faço uma prova assim de 3 afirmações, sabe? Para minimizar as possibilidades que vocês têm de conversar com alguém que caiu a mesma afirmação e aí a pessoa já fez a prova, aí você vai e não pensa nada. Você só simplesmente pegou e escreveu aquilo que o seu coleguinha escreveu, certo? Então ó, eu acho que eu vou manter o mesmo formato. Isso aí eu achando. Mas, se vocês me derem uma alternativa melhor, e eu gosto como? Eu gosto que vocês me apresentem uma alternativa, certo? Vira para mim e fala assim, ó, olha essa prova aqui, ó. Essa prova aqui tá. Você acha que tá boa? E, em geral, eu concordo com vocês. Quando vocês me mostram coisas assim, em geral, eu concordo. Eu nunca, tipo assim, pego e discordo e não explico por que eu discordei. Eu simplesmente viro e falo assim, entendeu? Isso não vai acontecer. Então tá. Então, estou tentando aqui justificar as coisas, mas eu posso estar errado. Eu sempre gosto de deixar essa possibilidade aberta. Posso estar... É muito... Para mim é muito claro isso. Eu posso estar achando uma coisa e ter um entendimento totalmente errado do que significa aquela coisa. Enfim. Mas aí vocês argumentem comigo. Vocês são bons.
Eu gosto de ouvir a argumentação de alguns de vocês. Vocês são fera nisso. Então tá. Eu tinha mais uma coisa para falar, deixa eu lembrar. Peraí. Lembrei. É o seguinte, ó. Esse vídeo está ficando longuíssimo. Já passou 15 minutos e eu ainda estou falando de prova. Então, ó, eu vou demorar mais uns 10 minutos aqui agora. E se você não quiser ouvir, já parte ali para o momento em que vai aparecendo. Olha na thumbnail aí, tá vendo? Olha na thumbnail, não. Olha na linha do tempo aí o momento que vai aparecer o livro. Na hora que aparecer o livro, já parte ali para frente, não escuta nada do que eu estou falando aqui. Em geral, você pode fazer isso para todas as aulas, tá bom? Sempre quando começa a aula, eu coloco ali o livro para você saber qual papo ali que interessa, que é de matéria, e qual papo que é ladainha, que eu fico, enfim, falando alguma coisa aqui. Então, faça isso. Mas vamos lá. Dito isso, deixa eu explicar uma coisa. Eu peço para vocês interagirem comigo. Fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, né? Se expresse alguma coisa. Eu peço para interagir comigo. E aí, alguns dão uma... Só falam assim, parabéns, sei lá, aula ótima. Então, o que eu quero dizer com isso? Que talvez, não é talvez, não é isso que eu quero, entendeu? Não é... às vezes eu fico com medo de vocês estarem achando que eu estou querendo que vocês me bajulam, entendeu? Não é isso que eu quero. Aí eu vou explicar um pouquinho de teoria de educação, que aí vocês vão entender o que eu quero. Mas vocês precisam ouvir um papinho aqui antes. Então, ó, eu vou dar uma resumida em 4 anos aqui de estudo de educação em 10 minutos, tá bom? Então, vai ficar mal feito. Mas eu não consigo falar daqui durante 4 anos, certo? Lógico, né? Enfim. Então, eu vou resumir aqui teoria de educação. Então, primeiro de tudo, você tem que entender que é uma teoria, tá bom? O que é uma teoria? Né? Uma coisa que tenta explicar fenômenos de educação, beleza? Isso que é uma teoria de educação. Teoria baseada em psicologia de educação. Então, tem algumas matrizes ali, eu vou falar de uma específica, que chama sociointeracionismo. E vocês vão entender por que essa interação de vocês e por que os professores pedem interação, enfim, vocês ficam achando que o professor está carente, enfim. Então, ó, essa teoria chama sociointeracionismo. E aí tem alguns preceitos dessa teoria. Por exemplo, tem uma definição que chama signo. Então, o que é um signo? Né? Eu vou explicar o que é um signo com exemplo. Né? Isso aqui é um signo. Eu vou desenhar aqui a letra A. E aí, esse signo aqui tem vários significados. Depende muito do contexto e da microsociedade que está envolvida. Certo? Por exemplo, se você pega esse signo aqui nos Estados Unidos, ele é um artigo indefinido, né? Ele é o nosso equivalente ao nosso né? Então, o alguma coisa, né? Enfim, uma cadeira, né? A chair, né? Enfim. Aí, se você olhar esse signo aqui no contexto da literatura brasileira, né? Do português, esse signo aqui é um artigo definido, certo? É um outro significado. Se você olhar isso aqui dentro de uma expressão matemática, por exemplo, isso aqui pode significar uma constante. Se você olhar isso aqui em outro contexto de matemática, talvez é o nome de uma variável, certo? Depende ali de quem está falando, depende do que está sendo dito ali no contexto, em quem que está falando, onde ele está sendo inserido. Se você olhar, por exemplo, num gibi, isso aqui pode ser uma onomatopeia de algum, sei lá, um gemido. Pode ser tanta coisa, certo? Mas é só um signo. Isso aqui é um signo. Que tem o seu significado definido de acordo com o lugar, de acordo com as pessoas que estão envolvidas ali nesse signo e tal. Então, um signo pode ter vários significados. Mas a coisa mais importante dele é que o significado ele existe dentro de um lugar, certo? Então, de novo, estou simplificando, tá bom? Enfim. Ele existe dentro do lugar. E a maneira mais eficiente, né, digamos assim, a maneira mais eficiente de você entender o significado de um signo é você estar inserido dentro da microsociedade, do lugar ali onde esse signo é usado, onde esse signo tem significado. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui.
Você quer aprender a fazer uma receita de bolo com sua mãe. Sua mãe faz um bolo e você quer aprender a receita de bolo. A receita de bolo ali é o signo, tá bom? E aí você pode chegar do lado da sua mãe. Não, você pode várias coisas, né? Você pode ler o que ela escreveu no papel. Você pode simplesmente chegar e ler. Está tentando aprender aquele signo novo ali. Você pode cruzar os braços e assistir. Você cruza os braços e vê ela lá fazendo. Ou, eu diria que é a maneira mais eficiente, ou você pode chegar e ajudar ela. Chega lá e pega o leite, pega a farinha, pega o trigo. Trigo. Pega a farinha, pega o fermento, entendeu? Pega as coisas lá do bolo. Ah, você tem que ligar o forno a 180 ou a 200, certo? Aí sua mãe responde, não, é 180, tanto faz, enfim. Você fica interagindo com ela, de novo, sócio-interacionismo. Você vai ali interagindo com ela, pergunta as coisas, interage com ela. E você vai aprender muito mais do que, por exemplo, se você está só lendo a receita, se você está só assistindo ela fazer, certo? Isso também é aplicável, por exemplo, quando você faz treinamento, né? Por exemplo, a empresa está precisando contratar alguém. Aí ela bota esse alguém, que vai ser o novo funcionário ali, né? Ele bota em treinamento com alguém que já conhece, certo? Então, tem alguém ali que domina esse signo, os signos necessários ali. Então, essa pessoa já está ali inserida naquele contexto e domina esses signos. A outra pessoa que está querendo aprender, a empresa bota para ficar interagindo com aquele fulaninho ali durante um mês. Certo? Ah, não, estou em treinamento, certo? Você está em treinamento, o que você está fazendo? Você fica lá interagindo com o fulaninho lá durante um tempão. Então, isso é um pouco de prática, né, dessa teoria aqui de educação. E aí, tem um outro termo, né, uma outra definição dentro dessa teoria que chama zona de desenvolvimento proximal. O que significa? É um lugar na sua cabeça que você está aprendendo coisas novas. Tem um outro lugar que é o lugar onde tudo que você sabe está lá. Tem um lugar que tem tudo que você não sabe, certo? Você não sabe um monte de coisa, então esse lugar aqui você não conhece nada ali. Então, por exemplo, numa criança de 5 anos, eu espero que ela não saiba derivar, certo? Então, ela sabe, por exemplo, colocar terra na boca. Então, isso aqui é umas coisas que ela já internalizou, né? Mas talvez derivar ela não consiga, não sabe ainda, certo? Mas tem um caminho aqui no meio que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. O que isso significa? Que é esse lugar aqui que você aprende. O que você faz na hora que você aprende? Você relaciona coisas que você não sabe ainda com coisas que você sabe. Então você não aprende nada do nada. Você não vira e começa a falar um novo idioma do nada, certo? Você não sabe falar nenhum idioma. Aí de repente você começa, certo? Não é assim que funciona. Então, você vai aos poucos, certo? Você internaliza algum signo, alguma palavra, depois você troca. Isso aqui está relacionado com aquilo, e vai fazendo essas relações, construindo coisas novas. Então, você precisa ter alguma bagagem anterior ali, passa por um processo ali no meio, né, entre coisas que você sabe e coisas que você não sabe, faz uma comparação com essas coisas, e aí internaliza um signo novo. Você internaliza alguma coisa nova e você acaba criando um processo mental. Criando não, você acaba internalizando algum processo aqui mental. Aí, é assim que se dá, né? Segundo essa teoria, é assim que se dá o aprendizado. Então tá. Então, você tem que, por exemplo, na hora que você está aprendendo séries, você tem que ter visto pelo menos alguma coisa de soma na sua vida. Você não sabe o que é uma soma, como você vai aprender o que é série, certo? Mas depois que você sabe séries, aí sobe séries, aí talvez você aprende o que é uma série alternada, uma série harmônica, certo? Então você precisa primeiro entender o que é uma soma, entender um monte de coisa aqui no meio do caminho, depois você entende o que é uma série, depois você entende o que é uma série. Série já virou uma coisa que você já está internalizado, entendeu? Agora você tem que internalizar o que é uma série alternada, enfim. Então, é dessa maneira aí que a gente tenta explicar o fenômeno de ensino e aprendizado. Aí, quando eu peço para vocês interagirem, é o que eu quero ouvir. Eu quero saber se vocês internalizaram ou não as coisas que vocês já deveriam ter internalizado, certo? Então, por exemplo,
Na hora que você está tentando entender série, que você faz uma pergunta, que você não entendeu o que é sequência de ações faciais, eu tento elaborar uma resposta que volta um pouco atrás, para você perceber que você tem. O seu problema não é entender séries. O seu problema é entender sequência de sonos policiais. Entendeu? Por isso que eu peço para vocês interagirem comigo. É para saber em qual momento vocês estão nesse processo. É para tentar, né? Porque eu não sou. Enfim, eu não estou dentro da cabeça de vocês para entender tudo perfeitamente. Mas é tentar entender em qual lugar que vocês estão dentro da matéria. Se você quer interagir, tipo assim, se você não quer ter esse tipo de retorno, beleza, aí você manda lá parabéns, a aula foi ótima. Mas é só porque eu fiquei com um sentimento assim, tô achando que esses meninos conversaram assim, tem que interagir porque o Luiz vai cobrar presença pela interação, então escreve qualquer coisa lá. Aí vocês vão falar assim, parabéns, ótimo, obrigado. Então eu fiquei com essa impressão. Eu estou tentando explicar aqui o porquê que eu peço a interação, certo? Eu quero entender o que vocês estão falando. Então, na hora que for interagir, tenta fazer. Enfim, olha outras interações. Quando eu respondo assim, dou uma resposta mais longa, normalmente é porque é aquilo que eu quero, tá bom? Normalmente, quando eu não respondo nada, é só porque vocês mandaram um elogio ou falaram alguma coisa que eu pensei assim, não tem muita resposta, certo? Não tem muito que conversar. Então, o vídeo está ficando longo, já foi 26 minutos, é agora que eu vou começar. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser longa, porque eu preciso falar de algumas coisas de ensino médio com vocês, de PI e tal. Vou voltar aqui um pouquinho na matéria, porque, de novo, né, eu já falei, né, essa parte da disciplina, essa parte da matéria, né, essa segunda avaliação da N1, não depende tanto da primeira parte. Então é uma coisa nova aqui que a gente vai conversar. Então vamos lá. Esse aqui é o capítulo que a gente vai trabalhar a partir de... Deixa eu ver se está pegando certinho. Que a gente vai trabalhar a partir de hoje, beleza? A gente estava no capítulo 11, mas a gente vai voltar agora no capítulo 10. O capítulo 10 é sobre equações paramétricas e coordenadas polares. Hoje eu não vou falar nada de coordenadas polares, não, tá bom? Isso vai ser assunto para aulas posteriores. Mas hoje eu vou explicar o que é uma equação paramétrica, tá bom? Então, olha para essa curva aqui. Então, tem uma curvinha. Nota que tem um detalhe nessa seta aqui, tá bom? Então, essa curvinha ela é percorrida assim. Começa aqui, tal, passa por aqui. Então, a primeira coisa que você pode se perguntar é o seguinte. Uma curva é o quê? Eu sempre gosto de começar respondendo essa pergunta. Né? O que é uma curva? Você consegue falar o que é uma curva? Desse tipo aqui, o que é uma curva? Então, eu espero que você tenha falado função, certo? De novo, né? Resposta para o que é de matemática só pode ser ótimo. Né? Em geral, é função, lógica e conjunto. Então, resposta óbvia aqui, óbvia não, né? Resposta... Olha, isso aqui é conjunto, você pode pensar num conjunto de pontos, né? O que é uma curva? Se você respondesse assim para mim, um conjunto de pontos, não estava ruim, não. É uma boa definição. Então, conjunto, você podia falar função. Lógica, não sei. Mas isso aqui é uma função. Só que não é uma função da maneira como vocês gostam de tratar a função, né? Vocês gostam de tratar a função quando vocês falam assim, y igual a f de x, certo? E essa curva aqui certamente não é uma função desse tipo, y igual a f de x, certo? Por que não? Porque se o x é, por exemplo, esse valor aqui, que eu vou chamar de x0, tá bom? Onde que o mouse está em cima é x0. Se o x é x0, nossa senhora, tá falando igual criança. Se o x é x0, o y aqui é esse valor e esse valor, certo? Então, não é uma função pelo... Como é que chama esse negócio aqui? Teste da reta vertical, né? Então, isso aqui não é uma função y igual a f de x pelo teste da reta vertical. Mas se você não quiser falar teste da reta vertical, é só você lembrar o que significa a função, né? Lembrar do que definição de função.
No entanto, você consegue definir uma função no intervalo. Esse intervalo, em geral, a gente fala assim, no intervalo 0, 1, mas podia ser em qualquer intervalo, tá bom? É só porque o intervalo 0, 1 é homeomorfo a qualquer intervalo. O que significa isso? Qualquer intervalo é muito parecido com o intervalo 0, 1. Beleza? Isso é homeomorfo, assim, tem o isomorfismo de coisas contínuas. É tipo assim, então a mesma forma pela continuidade, tá bom? Enfim, eu tô falando coisa pesada demais, mas assim, para pegar o intervalo 0, 1 ou pegar qualquer outro intervalo, eles têm estruturalmente a mesma função. Então, se você pega o intervalo 0, 1 e faz uma função do intervalo 0, 1 no plano, por exemplo, a cada ponto do intervalo 0, 1, você vai associar um ponto no plano, você consegue fazer uma função que sai do intervalo 0, 1 para essa curvinha rosa aqui, ó, onde o 0 está aqui e o 1 vai ser levado aqui, beleza? Então, você leva o 0 aqui, depois você leva, por exemplo, o meio aqui, você leva o 1 aqui, certo? Então, você consegue definir uma função do intervalo 0, 1 no plano para fazer esse objeto aqui, fazer essa curva. Então, assim, formalmente, isso aqui é uma função. Só não é daquele tipo y igual a f de x. Eu acho que fala isso aqui nesse esse pequeno paragrafinho aqui. Né? Imagine que uma partícula se mova ao longo de uma curva, como mostrado, é possível. É isso que está falando aqui. Ó. Não tem como escrever do tipo, não posso, a reta vertical fala tudo que eu estou falando aqui. Mas as coordenadas x e depois. Então, isso aqui é uma curva que a gente consegue definir essa curva a partir de equações que a gente chama de equações paramétricas. Né? O que significa um parâmetro? Né? Vocês já viram equação paramétrica em Gaal? Como é que ela era lá? Você tinha um parâmetro que você variava, era reta paramétrica, né? Você tinha um parâmetro que você variava, o parâmetro normalmente se chamava de T ou de S, beleza? Isso é só um nome de um parâmetro, tá bom? Não fiquem achando aí que parâmetro tem que chamar T, o parâmetro tem que chamar X, isso é o nome do parâmetro. Então, você varia um parâmetro, em geral um número real, beleza? Pode ser um número complexo também, mas enfim. Você varia um parâmetro e aí você tem uma função que depende desse parâmetro. Né? Então, para cada valor do seu parâmetro, você tem o valor da função. No caso de uma reta paramétrica, você tem duas funções. Né? Uma para parametrizar aqui os pontos x e outra para parametrizar os pontos y. Né? Então, os valores de y, né, do ponto. Então, por exemplo, ó, se eu quiser parametrizar essa curva aqui no intervalo 0, 1, eu coloco aqui o 0 aqui e o 1 aqui. Aí o meu x de 0, né, quando t vale 0, o x de 0 vai ser esse valor aqui, que eu não sei quanto que é, beleza? Vai ser menos alguma coisa. E o meu y de 0 vai ser alguma coisa aqui, beleza? Que eu não sei, vai ser menos alguma coisa, tá bom? Tipo assim, ó, menos 1 aqui, menos 1,5 aqui, beleza? Então, a função vai ficar variando no x e variando no y. E aí vai colocando cada um desses pontos aqui. Ó. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ficar mais claro isso que eu estou falando. Por exemplo, ó, daqui a pouquinho não, nós já vamos fazer um exemplo. Né? Então, ó, pega essas duas equações aqui, ó, paramétricas. Então, ó, esboça e identifique a curva definida pelas equações paramétricas. Então, isso aqui é uma equação que tem o parâmetro t. Isso aqui é outra equação com o parâmetro t também, tá bom? Eu estava falando se a gente não usar o t, né, como parâmetro, não precisa, mas isso tem que ser dito, né? Porque o parâmetro aqui podia ser x, né? Enfim. Eu sei que o parâmetro aqui é t, devia estar dito, né? É legal. Devia estar escrito, ó, equações paramétricas pelo parâmetro t, certo? Isso tem que estar explicitado. Mas
Em geral, a gente usa o t aqui como parâmetro. Então, eu vou deixar de picuinha aqui e vou... São equações paramétricas no parâmetro t aqui. Então, ó, para cada valor de... E aqui também não fala nem o intervalo, né? Enfim, quando não fala o intervalo, eu estou assumindo que o t percorre todos os números reais, né? Então, tá. Então, para cada valor de t, eu vou ter um valor de x e um valor de y. Por exemplo, ó, se o t for 0 nessa... Deixa eu ver só se está pegando certinho. Está pegando. Minha cabeça não está tampando. Não. Tá. Se o t for 0, meu x vai ser 0 menos 2, 0. 0 ao quadrado menos 2, 0. Então, x é 0, certo? Então, quando o t é 0, o x é 0. E o y é 1, né? Quando o t é 0. Então, quando t é 0, eu estou nesse ponto 0 e 1. Então, esse ponto aqui, ó. X é igual a 0, y é igual a 1. Então, esse pontinho aqui é quando t vale 0. Quando t vale 1, por exemplo, eu estou em qual ponto? Estou em 1 ao quadrado menos 2 dá menos 1. E aqui dá 2, né? Então, menos 1, 2. Menos 1, 2 é o quê? Ó? X é menos 1, então estou aqui, x é menos 1, y é igual a 2, então estou aqui, ó. Então, quando t vale 1, eu estou aqui. Quando t vale 2, isso aqui dá 2 ao quadrado, que é 4, menos 4, então isso aqui dá 0. Isso aqui dá 3. Então, quando t vale 2, eu estou aqui. Quando t vale 3, isso aqui dá 9 menos 6, que é 3. Então, x é igual a 3, e o y é igual a 4. Então, x é igual a 3, y é igual a 4, que está aqui, né? Então, para cada valor de t, eu tenho um valor de x e de y. Então, para cada valor de t, eu tenho um ponto diferente. Isso que significa uma curva parametrizada pelo parâmetro t. É legal que eu só olhei para os casos aqui positivos, eu podia olhar para os casos negativos também, né? Eu comecei do 0 depois fui para 1, para 2, para 3. Agora, se meu t fosse menos 1, isso aqui dá 1 mais 2, beleza? Porque o t é menos 1. Então, 1 mais 2, 3. E aqui dá 0, certo? Então, quando t é menos 1, estou nesse ponto aqui. 3 e 0. X igual a 3 e y igual a 0. Certinho? Então, ó, essas equações paramétricas definem uma curva. E aqui eu marquei um monte de pontos, né? Até agora a gente não aprendeu nenhuma técnica aqui mais elaborada de como que eu esboço essas curvas aqui, não. Então eu só marquei alguns pontos. Até agora a gente só sabe fazer isso, beleza? Marcar pontos. Tá bom? Então eu tenho que olhar para cada valor de t, eu olho o valor de x. Para cada valor de t, eu olho o valor... Para cada valor de t, eu olho o valor de x e de y. É certo falar assim? Mas vocês podem observar o seguinte, ó, na hora que vocês vão marcando vários pontos, vocês podem observar que isso daqui está parecendo uma parábola, vocês concordam? Parecendo uma parábola tortinha aqui para o lado. Como que você faz isso? Por que que disso aqui, dessas duas equações aqui, que não necessariamente parecem uma parábola, né? De onde que saiu uma parábola dessas duas equações paramétricas? Deixa eu fazer isso no quadro. A gente tinha concluído que, fazendo alguns pontinhos, né, que essas duas... Se você pegar essa equação paramétrica, essas duas equações paramétricas e marca alguns pontos, a gente tinha tido a impressão de que isso era uma parábola, né? Então vamos confirmar aqui fazendo uma técnica que chama eliminação de parâmetros, que nada mais é do que tentar substituir uma equação na outra ali para ver se eu consigo eliminar esse parâmetro t aqui, tá bom? Acho que nem sempre isso é possível de fazer, não. A gente vai trabalhar caso a caso aqui. Então vamos lá. Aqui é fácil, né? Aqui, olha, eu posso, por exemplo, escrever t igual a y menos 1. Faço assim para cá.
Substituo nessa equação aqui, fica x é igual a y menos 1 ao quadrado menos 2 que multiplica y menos 1. Isso aqui é uma equação de parábola, vocês concordam? Ó, x é igual a y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 2y mais 2. E aí fica x é igual a y ao quadrado menos 2y menos 2y menos 4y mais 1 mais 2 mais 3. Então, isso aqui é uma equação de parábola tortinha, né? Tortinha. Tortinha por quê? Porque eu gosto de escrever aquela assim, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Que é a parábola assim, né? Mas essa aqui é tortinha assim, né? Ele torta a cabeça para você olhar para ela. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Acho que vocês fizeram coisas desse tipo aqui em cálculo 1. Vocês estão acostumados a fazer coisas desse tipo aqui, né? Enfim, se não tiver, me fala. Mas isso aqui é... Ah, enfim, você sabe, olha, acho que você sabe falar disso aqui. Não vou gastar muito tempo aqui não, porque eu já gastei muito tempo em outras coisas. Na hora que eu comecei a falar desse exemplo aqui, eu falei, né, desse aqui, né? Esse exemplo aqui, eu falei assim, não fala onde está definido. Então, eu vou assumir todos os valores reais de t, né? Se eu assumir todos os valores reais de t, dá essa parábola. Mas eu posso, por exemplo, restringir o domínio aqui para t entre 0 e 4, por exemplo, né? Que nem o livro fez aqui, ó. Então, se eu restringir o domínio entre 0 e 4, quando o t valia 0, eu estava aqui. Quando o t valia... Como é que é? T valendo 0, T valendo 1, T valendo 2, T valendo 3, T valendo 4, né? Então, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Então, claro que tem todos os valores aqui. Tem o t igual a 0,1, que está alguma coisa aqui. T igual a 0,2. Tem o p igual a π, que vai estar aqui, beleza? Então, tem todos os valores reais aqui entre 0 e 4. Pelo amor de Deus, não acho que eu estou falando só dos valores naturais, não. Por isso que faz essa curva contínua, né? Tá. Então, posso, por exemplo, restringir. E aí eu pegar só um pedaço ali da curva. Então, tá. Então, o que a gente viu aqui, né? O que esse exemplo aqui trata? Só, ele pega algumas equações paramétricas e ele mostra que essas equações paramétricas representam curvas no seu espaço. É isso que você tem que ter entendido aqui nesse primeiro exemplo. E aqui o ponto importante é o seguinte, ó. Aqui é o f de 0, né? F de 0 é assim, x de 0, y de 0, beleza? Estou parecendo que f é xy. Então, x de 0 é y de 0, x de 4 y de 4. Certo? X de 4 é 8, y de 4 é 5. X de 0 é 0, x de 1, x de 0, nossa senhora, x de 0 é 0. Y de 0 é 1. Beleza? Aqui está, ó, x. Aqui ele escreve assim, em vez de escrever x de 0, ele escreve x é igual a f de t. O que eu estou falando é o seguinte: x é igual a x de t. Eu gosto mais dessa notação aqui. Chama a função que está parametrizando x ali de x mesmo. Tá, e dessa maneira aqui, esse ponto aqui é chamado de ponto inicial. Ponto final. Como se define o que é o inicial e o que é o final, né? Se eu estou no intervalo A, B, aí o ponto inicial é o x de A, y de A. E o ponto final é o x de B, y de B, beleza? Que eu estou pensando que o intervalo é A, B. Começa no A e termina no B. Esse começa e termina é porque a gente pensa nos números reais da esquerda para a direita, né? Tipo, os positivos para a direita e os negativos para a esquerda. Tá. Vamos ver um exemplo aqui que eu gosto muito, que é esse exemplo aqui do cosseno de t e seno de t. Então, deixa eu falar algumas coisas no quadro. Peraí. Todo mundo conhece o círculo trigonométrico, né? Eu acho que vocês acabam tendo que usar eles nos cursos de física, então vocês, por mais que não tenham aprendido no ensino médio, acho que vocês têm que aprender isso aqui na marra, né? Porque vocês usam bastante. Então, todo mundo que conhece o círculo trigonométrico. E para quem não conhece, eu vou dar uma
introduçãozinha, assim, bem básica mesmo. Mas, não, enfim, eu já vou usar já. Ó, como é que vocês usam o círculo trigonométrico, né? Pega um valor aqui, qualquer, sei lá, x, vou chamar esse valor aqui de x. O arco x. Então, o ângulo x. Né? E aí, como é que vocês usam? Né? Vocês pensam assim, o círculo trigonométrico é um círculo de raio 1. E aí, pega esse x e projeta aqui no eixo horizontal, né? E aí vocês falam que esse valor aqui é cosseno de x. Projeta o x no eixo vertical e esse valor aqui é seno de x. Então, isso aqui é o cosseno de x, isso aqui é o seno de x. Você está nesse ponto ali, né? Naquele ângulo x, naquele arco x. Então, olha para isso daqui, ó. X é igual a cosseno de t, y é igual a cosseno de t. Como é que eu chamei meu ângulo ali de x e o x aqui representa outra coisa? Então, vou chamar de t. Em vez de falar de x antes ali, eu penso que é t. Ó, legal que eu escrevi cosseno no y também, mas aqui é seno. Então, ó, se o t está aqui, cosseno de t, seno de t, são as coordenadas desse pontinho aqui. Você pode escrever esse ponto aqui, ó, como cosseno de t, seno de t. Então, se o t vale 0, eu estou nesse ponto aqui, né? Que é cosseno de 0, seno de 0. Cosseno de 0 é 1, aqui em x, e 0 aqui em y. Então, eu estou nesse ponto. Então, eu vou variando e para cada t diferente, eu tenho um ponto aqui no círculo. E a parametrização está aqui, ó. X é igual a cosseno de t, y é igual a cosseno de t. Não entendi por que isso daqui dá um círculo, não, né? Não entendi por que não. Pensa assim, ó. Às vezes vocês conhecem um círculo dessa maneira, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Eu vou pegar o r aqui igual a 1, né? Eu viro para vocês perguntam assim, isso aqui é equação de qual objeto geométrico? Bom, você sabe responder por que isso aqui é um círculo? Eu vi o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. O que é um círculo? Vou desenhar o mais básico de todos, o de raio 1, centro em 0, 0 aqui. O que é um círculo? É o conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto dado. Isso é um círculo, né? O conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância a um determinado ponto. Esse determinado ponto a gente chama de centro. Então, você quer que a distância desse ponto aqui, xy, qualquer, tá bom? A distância desse ponto aqui, xy, até distância, como eu escrevo assim? Escrevo assim, a distância entre xy e 0, 0. Você quer que essa distância aqui seja igual a 1, né? Se eu estou falando do círculo de raio 1. Podia ser igual a R, mas igual a 1. Vou simplificar aqui. E qual é a distância entre esses dois pontos aqui, o xy e o 0, 0? Tem uma formulinha de distância que sai do teorema de Pitágoras, né? Mas acho que você já conhece essa formulinha de distância, que é assim, é x menos x do ponto, vocês lembram dessa? Ao quadrado, mais y menos y do ponto ao quadrado é igual a distância ao quadrado, né? Aí daqui sai que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1.
Essa formulinha vem teorema de Pitágoras. Né? Você pegar esse triângulo aqui, a base dele é x, a altura aqui é y, e essa distância aqui, estou querendo o raio 1. Né? Você faz que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Em geral, você chama essa distância aqui de r, né? Enfim, coloca r ali, mas estou colocando igual a 1, que aí é só escalada. Scale, como é que fala isso? Fazer escala. Não escalar de subir, não. Como é que fala mesmo? Ô, Jesus amado. Escala, de escala, tá bom? Você multiplicar por alguma coisa, fazer escala. Ai, Jesus. Enfim. E matemática chama homotetia. Mas eu estou tentando lembrar como é que fala isso normalmente, sem frescura. Escala, tá bom? Multiplicar por um número. Fazer escala é isso. Se está igual a 1, se quiser ficar igual a r, é multiplicar por um número. E, voltando aqui nesse bagunça que eu estou fazendo, coisa simples. Então, isso aqui você já conhece como círculo de raio 1 e centro em 0, 0, né? Centro em 0, 0. Se fosse outro centro, você colocava aqui A, B, né? Outro centro. E aqui outro raio é R ao quadrado. Né? Acho que você já sabe disso aqui. Vem do teorema de Pitágoras, vem da fórmula de distância de ponto a ponto. Tá. Mas talvez entender que isso aqui dá um círculo fica meio estranho, né? Porque vocês conhecem o círculo assim. Mas, ó, se você pegar x igual a cosseno de t, fica cosseno de t ao quadrado mais y acima de t, seno de t ao quadrado, igual a 1 por quê? Por que isso aqui é igual a 1? Porque isso daqui é relação fundamental da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, dessa maneira aqui, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, se você entende o círculo dessa maneira, isso daqui, se você entende o círculo dessa maneira, isso daqui também representa um círculo. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. Então, representa um círculo. Isso que eu acabei de falar implica o seguinte. Implica que x é igual a menos cosseno de t e y é igual a menos seno de t também é um círculo. Vocês concordam? O que é que eu preciso para eu ter um círculo? Eu preciso de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Né? O que é que eu preciso para ter um círculo centrado na origem de raio 1? O que eu preciso? Eu preciso de que o x ao quadrado mais o y ao quadrado seja igual a 1. Ou seja, isso daqui também parametriza um círculo. Ó, quando o t vale 0, nessa parametrização, eu estou aqui. E aí eu percorro assim, né? Eu percorro assim. Vou variando o t e eu vou percorrendo o círculo assim, né? Quando o t vale π sobre 2, eu estou aqui. Quando o t vale π, eu estou aqui. Quando o t vale 3π sobre 2, eu estou aqui. Por aí vai. Deixa eu mudar a cor desse negócio aqui. Vou colocar em vermelho. Então, essa parametrização que eu vou chamar de vermelha. Menos cosseno, menos seno. Essa parametrização aqui também obedece a x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Porque x ao quadrado é isso aqui, ó. Menos cosseno de t ao quadrado mais menos seno de t ao quadrado é igual a 1. Essa parametrização aqui também é igual a 1, por quê? Né? Por que isso aqui é igual a 1? Né? Porque isso aqui é cosseno de t ao quadrado, porque esse menos aqui vai desaparecer no quadrado, esse menos aqui desaparece no quadrado, fica cosseno mais seno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, e isso aqui é igual a 1 porque relação fundamental da trigonometria. Quando t vale 0, eu estou no ponto menos 1 e 0. Então, essa parametrização aqui começa aqui, ó, quando t vale 0. Ó. Começa aqui. Menos 1 e 0. Quando t vale π sobre 2, dá cosseno de π sobre 2 é 0. Então, isso aqui é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Menos 1. Então, é 0 menos 1. Então, eu vou botar aqui. Ó.
0 em x e menos 1 em y. Então, nota que se você for aumentando o valor de t, eu estou percorrendo assim. Essa parametrização aqui começa aqui e percorre no sentido anti-horário. Essa parametrização aqui começa aqui, percorre no sentido anti-horário também. Então, eu quero que vocês percebam aqui agora que a parametrização não é única para uma mesma curva, beleza? Mas ela muda alguns detalhes, né? Por exemplo, essa curva aqui, que é um círculo, tem pelo menos duas parametrizações. Tem essa parametrização da curva, beleza? Mas do objeto que começa daqui e percorre dessa maneira, eu chamo de curva parametrizada, beleza? Então, a curva parametrizada por essas equações é o círculo que você começa daqui e percorre assim. A curva parametrizada por essas parametrizações é o círculo que começa daqui e percorre dessa maneira. Então, o objeto curva, que é só o círculo, tem duas parametrizações possíveis que vai dar esse objeto aqui. Ó. Então, curva é excessivo. Agora, curva parametrizada, então, isso aqui é uma curva parametrizada, isso aqui é outra curva parametrizada, beleza? Porque os parâmetros são outros. Tem distinção do que é... O livro chama de curva, eu prefiro chamar de traço. Eu prefiro falar que o traço dessas duas curvas parametrizadas é o mesmo traço, né? Que é esse círculo aqui. Mas o livro prefere falar curva e curva parametrizada. Eu prefiro falar traço e curva parametrizada. Eu não gosto de falar curva. Está existindo essas coisas. Enfim. Já que a gente está brincando aqui, vale a pena fazer mais um. Vamos fazer mais uma parametrização do círculo. Ó, vamos fazer essa daqui. Ó. X é igual a seno de t e y é igual a cosseno de t. Troquei aqui, tá bom? Troquei o x com y. X é igual a seno e y é igual a cosseno. Isso daqui é um círculo de centro em 0 e raio 1? Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. Então, isso aqui também é um círculo. Só que ele começa onde? Ó? Quando t vale 0, eu estou em x igual a 0 e y igual a 1. Então, esse círculo aqui começa aqui em cima. X igual a 0 e y igual a 1. Quando t vale π sobre 2, eu estou em 1 e 0. Então, x é igual a 1, y igual a 0. Então, estou aqui. Então, essa parametrização aqui faz aqui, ó. Ela começa aqui em cima, em 0 e 1, e ela vem andando para cá. Faz o sentido horário. Tem várias outras parametrizações aqui, concorda? Ó, menos seno de t, cosseno de t, tem um monte de outras, tem algumas outras parametrizações aqui, né? Brinquem com isso aí que eu quero colocar uma questão dessa aqui na prova. Parametrizações diferentes do círculo, né? Onde que elas começam, qual que é o percurso que ela anda, né? pelo círculo, esse é o sentido horário, esse é o sentido anti-horário, certo? E vocês já entenderam o estilo da prova, né? Então, dentro ali de 100 afirmações, muito provavelmente uma delas vai ser assim. Eu estou pensando aqui agora, né? Então, vamos lá. A curva parametrizada pelas equações tal é um círculo que esse começa é quando a gente fala t igual a 0, beleza? Então, é um círculo que começa no ponto tal, percorrido no sentido horário, percorrido no sentido anti-horário, certo? Aí você olha lá e vê se isso é verdadeiro ou se é falso.
E esse exemplo aqui é legal também. Ó. Seno de 2t, cosseno de 2t. Vocês concordam que esse objeto aqui também é um círculo? O traço, né? O traço é um círculo. Aqui, o livro chama de curva, né? Eu gosto de chamar de traço. A curva aqui, ou o traço, é um círculo. Por quê? Porque isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado é igual a 1. Ok? Só que se você observar, se você está antes aqui, se você estava com t de 0 a 2π, você dava uma volta completa, né? De 0 a 2π. Escrito dessa maneira aqui, se você percorre o t de 0 a 2π, aqui você vai de 0, quando t vale 0, 2t é 0, certo? Então você vai de 0 até 4π, né? Porque quando t é igual a 2π, 2 vezes t dá 4π. Então, aqui você dá duas voltas, né, naquilo que seria uma volta só, né? Esse exemplo aqui dá uma volta no círculo, esse exemplo aqui dá duas voltas. Mais legal ainda é o seguinte, ó, esse seno aqui, essa curva aqui, olha, quando t vale 0, começa aqui em cima, né? Fala aqui, ó, t igual a 0. Tá aqui, ó. Então, quando t é igual a 0, começa aqui em cima. Antes, quando t é igual a 0, começava aqui na direita, né? Como a gente fez aqui na frente mesmo, aqui no quadro. Então, outro detalhe importante é o seguinte, ó, a curva, né, ou o traço dessas duas aqui, né? A curva aqui, ou o traço aqui ou o traço aqui é o mesmo traço, que é o círculo de raio 1 centrado na origem. É o círculo de raio 1 centrado na origem. A diferença entre essas duas parametrizações é que aqui eu começo desse ponto e dou uma volta. Nessa parametrização eu começo desse ponto e dou duas voltas. Dou uma e duas voltas. Como eu dou duas voltas, ou seja, para cada valor de t, eu tenho um ponto na curva, né? Então, quando t é igual a 0, eu começo daqui. Quando t for igual a π sobre 2, eu vou estar aqui. Quando t for igual a π, eu vou estar aqui, ó. Quando t vale π, seno de 2π é 0. Então, x é 0. Cosseno de 2π é 1. Então, quando t vale π, eu também estou aqui em cima, nesse mesmo ponto. E quando t vale 2π, é menor ou igual, né? Então, t pode valer 2π. Quando t vale 2π, eu também estou nesse mesmo ponto. Seno de 4π dá 0. Cosseno de 4π é 1. Então, mais uma parametrização do círculo. Perguntinha de prova. Então, ó, encontre equações paramétricas para o círculo unitário com centro H e K e raio R. Então, vamos tentar fazer ali no quadro. Peraí. Uai, vocês não estão vendo o livro, não? Deixa eu ver. Não, tá certo. Eu que minimizei aqui. Então, esse caso aqui, vocês já sabem, né? X é igual a cosseno de t, seno de t. É a maneira como vocês já estão acostumados a parametrizar o ciclo trigonométrico, né? Porque vocês pegam um pontinho aqui, olha aqui, isso aqui é cosseno de t, esse aqui é seno de t. Então, esse ponto aqui é cosseno de t, seno de t, certo? Então, essa maneira aqui é a maneira mais usual. A gente já fez algumas outras e vamos mudar um pouquinho aqui. Ó. Vou escrever x é igual a... Deixa eu aumentar, né? O raio desse negócio. X é igual a 2 cosseno de t, 2 seno de t. X e y. Que objeto que vocês acham que vai dar isso aqui? Ó, vocês sabem que x ao quadrado mais y ao quadrado é o quê? Ó? Isso aqui é 2 cosseno de t ao quadrado mais 2 seno de t ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... Então, 2 ao quadrado aqui, isso aqui é 4 cosseno ao quadrado de t
mais 4 seno ao quadrado de t. Pode colocar esse 4 em evidência, vai ficar. Isso aqui é 4 que multiplica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Isso daqui é 1. Isso é 1. Então, isso aqui é 4 vezes 1. Então, você acabou de encontrar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Que objeto que é esse? Concorda que é o ciclo de raio 2? Isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado. É o ciclo de raio 2. Certo? Eu coloquei um 2 aqui. Nas duas equações. Encontrei x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, se eu quiser parametrizar uma outra curva, que é um outro círculo de raio 2, centro em 0, 0, eu posso parametrizar assim, por exemplo. X é igual a menos 2 seno de t, y é igual a 2 cosseno de t. Eu posso parametrizar assim. Se eu fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar 4 da mesma maneira. Outro jeito de parametrizar um círculo de centro em 0 e raio 2. Esqueci de... Deixa eu ver, tá gravando? Tá. Eu esqueci de falar também de como que desloca, né? Que aqui a gente aumentou o raio. Para aumentar o raio, é só multiplicar aqui o cosseno de t e o seno de t por um número, né? Aumentou o raio desse círculo que está parametrizado por essas equações paramétricas aqui. E se a gente estivesse falando, por exemplo, disso aqui, ó, mais 3. Que objeto que é esse aqui agora? O que você chutaria que dá esse objeto aqui? Ó? Qual é o seu palpite? Então, só lembrando, né? X menos A mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. O que é isso aqui? É o círculo de centro AB e raio R. A fórmula geral para um círculo de centro AB e raio R é esse aqui, né? Se você quiser pensar por quê, por que é isso aqui? Você pode pegar aquele raciocínio, a gente já tinha concluído isso aqui, né? E como é que a gente tinha concluído mesmo? X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 1. A gente já tinha concluído isso, né? Então, vocês já viram no começo de cálculo 1, isso aqui é uma equação implícita, né? Então, você tem uma equação, se você escrever isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, se você mudar o x aqui por x menos 1, você está deslocando 1 para a direita, né? 1 para a direita. Então, esse aqui é o círculo de centro em 0 e raio 1. Esse daqui, ó, é esse círculo aqui deslocado uma unidade para a direita, né? Vai tangenciar aqui. Então, pensa nessas coisas aqui para você generalizar aquele raciocínio que a gente fez para chegar nessa fórmula aqui. Generaliza, e aí você chega nesse aqui, ó. É o círculo de centro AB e raio R. Esse círculo aqui é qual, então? Bom, se você fizer x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado, x é isso e y é isso. Se você fizer x menos 3 ao quadrado, você vai encontrar 4, concorda?
Porque x menos 3 é só essa parte aqui, né? Porque menos 3 vai cancelar com isso aqui. Então vai dar aquela mesma conta que a gente tinha feito anteriormente. Então na hora que eu estou somando 3 aqui, no x, a mesma coisa de eu estar deslocando todos os pontos 3 unidades para a direita em x, né? Então, por exemplo, se isso aqui é o círculo de raio 2, tá bom? Então aqui é 2, raio 2. Aqui é 2, aqui é 2. Então, esse círculo aqui é x é igual a 2 cosseno de t, y é igual a 2 seno de t. Se eu fizer isso daqui, ó, antes, para cada valor de t, eu tinha um valor de x e y. Né? Para um valor de t, por exemplo, t igual a 0, eu estou nesse ponto aqui. T igual a π sobre 2, eu estou aqui. T igual a π sobre 4, eu estou aqui. Para cada valor de t, eu tenho um valor de algum ponto aqui. Se eu fizer isso daqui, para cada valor de t, eu estou pegando esse ponto e deslocando 3 unidades aqui para frente em x. Né? Então, o x que seria 2 aqui vai ser 5, né? Vai ser 5, ficar na frente. Quando t vale 0, esse x aqui que antes era 2, ele vai ser 2 mais 3, vai ser 5. Então, vai ficar para frente. Isso vai acontecer com todos os valores de t, né? Para cada valor de t, eu vou deslocar, nesse caso aqui, só o x para a direita aqui, né? Nota que você pode escrever isso aqui assim também, né? X menos 3 é igual a 2 cosseno de t. Isso aqui é a mesma coisa. Só porque às vezes vocês olham por esse sinal mais aqui, esse sinal menos aqui, e se confundem, né? Ou entende melhor aqui, mas na hora que vê isso aqui, acha um absurdo. Mas isso aqui é a mesma coisa de dizer isso. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, mais 2, que curva que é essa daqui? É um círculo de raio 2, só que o centro está deslocado 3 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, círculo de raio 2 e centro em 3, 2. Legal. Que curva que é essa daqui? Ó? X é igual a t, y é igual a t ao quadrado. Você pode pegar valores de t e ficar substituindo, certo? Você pega t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3. Então, como exercício, faça isso. X é igual, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a menos 1. E vai marcando os pontos. Mas, se você não quiser, você pode fazer aquela eliminação do parâmetro t, né? Aqui já está em x igual a t, então eu só substituir aqui. Então fica y igual a x ao quadrado. E y igual a x ao quadrado é uma curva que vocês não conhecem. Né? Então, essa maneira aqui é a maneira de parametrizar y igual a x ao quadrado. Nota que todos os pontos dessa curva aqui são da forma t e t ao quadrado. X e y. Se o x vale 2, estou no ponto, se o t vale 2, eu tenho 2, 4. Né? T valendo 3, eu tenho 3, 9. Então, todos os pontos dessa parábola são pontos dessa forma. T e t ao quadrado. Parametrizar essa daqui, ó. X é igual a seno de t, y é igual a seno de t ao quadrado. Parametrizando, né? Essas equações paramétricas formam qual curva? Né? Qual curva que sai dessas equações paramétricas? Né? Qual é a curva parametrizada por essas equações? O que você acha que é? Eu espero do fundo do meu coração
que você tenha olhado para cá e para cá e tenha visto muito pouca diferença. Porque aqui a gente vê o seno e fica pensando assim, a curva tem que ter alguma coisa de oscilação aqui, né? Sei lá, um círculo, sei lá. Mas olha, a única diferença aqui é que o parâmetro, em vez de estar escrito T, ele está escrito seno de T. Experimenta colocar os valores de T aqui para encontrar os valores de X, outros valores de T aqui para encontrar outros valores de Y. Agora, se você não quiser, você pode eliminar os parâmetros, né? Em vez de seno aqui, você pode escrever x, né? Porque x é seno. Então, isso aqui também é y igual a x ao quadrado. Isso aqui também é essa curva. Só que aqui você tem uma informação a mais, né? Informação a mais, não. Uma informação diferente da informação anterior. Que é a velocidade, né? Deixa eu pensar. Não, tem mais coisa envolvida aqui, né? Por causa que se o t aumenta, eu não passo de x entre 0 e 1, né? Ah, não, peraí, tem mais coisa envolvida aqui, ó. Eu não passo de x entre menos 1 e 1. O t pode crescer à vontade. E aí eu não vou passar de menos 1 até 1. Certo? Então, meu x vai ficar variando aqui. Então agora eu enxerguei a oscilação. O x vai ficar variando entre menos 1 e 1. O y vai ficar variando entre menos 1 e 1, só que na hora que eu pegar o quadrado, esse aqui vai ficar variando entre 0 e 1, né? Por causa que não vai pegar nenhum valor negativo. Então, essa parábola aqui, essa daqui é a parábola toda, né? Se eu pegar t real. Se eu pegar t real aqui, o máximo que o meu seno de t vale é 1. Então, o x no máximo vai em 1. E no mínimo aqui, menos 1. Então, eu só tenho um pedaço da parábola. E ela fica assim, ó. Agora eu entendi a oscilação aqui, né? Então, é um pedaço da parábola. Apesar do meu t estar nos reais inteiros, né? Porque a gente já tinha feito um exemplo assim, olha. Com t entre 0 e 4, né? Aí pegou um pedaço de uma parábola. Aqui a gente parametrizou de outra maneira e também pegou um pedaço da parábola. A curva é um pedaço da parábola. Essa curva parametrizada é esse objeto aqui, né? Que fica assim. Andando de lá para cá. Então vamos fazer mais um exemplo. Tem esse aqui também, ó. X é igual a E elevado a T. Y é igual a E elevado a T ao quadrado. De novo, né? Estou pensando no caso T ao quadrado. Tão ao quadrado. Tão ao quadrado. Certo? Alguma coisa ao quadrado. Isso aqui também é uma parábola, né? O que você quer uma parábola? Só substituir E elevado a T por X e ficar Y igual a X ao quadrado. Está percorrida em todos os valores, né, da parábola inteira, ou é só um pedacinho da parábola, que nesse caso aqui, ó. Então, se o t vai para o infinito, o valor de x vai para o infinito. Se o t vai para menos infinito, os valores de x não ficam negativos nunca, né? Porque é elevado a menos alguma coisa, né? Por menor que seja, tipo, menos 1 milhão, isso aqui vai ficar próximo de 0, né? Então, x vai ficar no máximo 0. Então, essa parábola aqui é só um pedaço da parábola. Esse pedaço aqui, ó. É só um pedaço. Cresce aqui indefinidamente. Aqui para aqui. Aqui também cresce indefinidamente.
Então, ó, pelo menos 3 exemplos aqui de parametrizações de curvas aqui que são partes da parábola. Isso aqui é a parábola inteira. Isso aqui só deu uma partezinha. Isso aqui deu outra parte. O livro sugere brincar um pouco ainda, usando ferramentas gráficas, né? Ferramentas gráficas. O livro sugere fazer algumas coisas. Vamos fazer só uma aqui, ó. Vamos tentar fazer essa, ó. Seno de t menos seno de 2,3t cosseno de t. Então, seno de t menos seno de 2,3t, vírgula, cosseno de t. Era isso? Seno de t... Ah, não. Seno de 2,3t. Só que aqui está do intervalo de 0 a 2π, né? Deixa eu aumentar esse intervalo aqui, ó. Sei lá, de menos 1000, menos 1000 não, menos 100, acho que já dá. Até 100. Certamente eu passei mais de um ponto aqui 2 vezes, mas isso não faz mal, não. Aí, ó. Seno de... Eu não faço a mínima ideia. Eu teria que pensar aqui por que... Eu teria que pensar um tempinho razoável aqui. Por que que deu essa curva? Uma coisa que vocês conseguem me explicar... Ó, será que valendo ponto extra? Valendo ponto extra, ó. Por que que essa curva está entre menos 2 e 2 e entre 1 e 1? Valendo ponto extra. Isso vocês sabem explicar. Por que que dá essa curva aqui? Eu acho que vocês não sabem, não. Quer dizer, eu não sei se vocês... Eu tenho que pensar bastante coisa aqui para eu concluir por que que dá essa curva aqui. Agora, dos intervalos de menos 2 até 2 aqui, de 1 até menos 1 aqui, vale ponto extra. Já terminar a aula com o exemplo da cicloide. Para quem não conhece a cicloide, eu trouxe um GIF. Que é esse GIF que eu vou deixar rolando aí, ó. Então, essa curva em vermelho... Deixa eu ver se está pegando, né? Toda hora eu olho. Uai, será que não está pegando? Ah, que legal. Na hora que eu mudo aqui, ele para o GIF lá. Massa. Então, ó, essa curva em vermelho é uma curva que a gente chama de cicloide. Ela é obtida da seguinte maneira. Você pega um aro de bicicleta, coloca um laser na pontinha, igual tá aqui, esse pontinho preto aqui, você coloca um laser assim, apaga a luz, roda o aro e olha a trajetória desse laser. Beleza? Você pode pensar assim. Se você não quiser pensar assim, você olha para essa curva aqui e pensa como é que ela foi feita. Essa é a diferença. Eu uso esse exemplo aqui quando eu não consigo ter um GIF, né, em sala de aula. Mas aqui agora vocês conseguem ver a curva sendo feita, né? Então é mais fácil de entender o que é a cicloide. A cicloide é essa curva aqui, ó. Tem como parametrizar essa curva. E o parâmetro que eu vou usar aqui é um parâmetro θ, né? Um ângulo que eu vou definir aqui da seguinte maneira, ó. Deixa eu fazer aquelas brincadeirinhas assim, que você tem que pausar o GIF no momento certo. Ah, enfim. Finge que essa reta aqui está vertical, tá bom? Eu estou ruim aqui na hora de pausar o GIF. Finge que essa reta aqui está na vertical. Então, eu vou definir um ângulo aqui, ok? Vou definir o ângulo 0 aqui.
Aqui, eu vou pegar esse segmento vertical e definir um ângulo aqui, θ. Então, esse ângulo aqui é quase 90, beleza? Quase 90. Pega aqui um vertical. Tem um ângulo θ aqui. Então, isso que é θ. É o ângulo entre isso daqui e esse vertical. Aqui vai ser, pega vertical aqui, e pega esse ângulo aqui, ó, que é quase π, é quase 180. Agora, pega esse aqui, e o ângulo está aqui, ó. É esse ângulo daqui de fora, tá? Ele é mais do que π, tá bom? Esse ângulo aqui agora, ó, pega aqui, define aqui, ó. Ele é mais do que 3π sobre 2. Na hora que eu cheguei aqui na vertical, eu cheguei em 2π, beleza? Deu para entender como que o ângulo está sendo definido aqui? Ele é definido entre esse segmento aqui e esse aqui vertical, e eu estou pegando nesse sentido aqui. Tá, então esse aqui é o ângulo que eu vou definir. Eu vou parametrizar essa curva toda a partir desse ângulo, ó. Quando já está feito aqui, eu não vou fazer um desenho novo, não, porque acho desnecessário e o desenho, e acho que vai ficar até pior. Então, vou usar o desenho do livro aqui, ó. Tá bom? O θ, ó, tá aqui pelo segmento, a vertical e o θ. Primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte, ó. Quanto que vale essa medida aqui? Essa medida aqui vale o tamanho desse arco. Ok? Vale o tamanho desse arco. Se eu tenho um círculo de raio R, o tamanho desse arco aqui é Rθ. Vocês concordam? É só você fazer assim, olha, o tamanho desse arco aqui é x, o ângulo é θ. Se o ângulo fosse 2π, o círculo todo seria 2πr. Faz essa regra de 3 e encontra que esse arco aqui mede Rθ. Deixa eu fazer isso no quadro, né? Porque eu acho que vocês não são craques nessa conta, não. Então, peraí, deixa eu fazer no quadro. O que a gente estava fazendo ali, né? A gente queria saber o comprimento desse arco. Círculo de raio R e um ângulo θ aqui. Então, a gente quer saber o comprimento desse arco. Você faz uma regra de 3. Qual a regra de 3? Quero saber o comprimento desse arco. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Então, você pode pensar assim, ó. X está para θ, né? Então, x está para esse ângulo. Assim como o comprimento disso tudo está para esse ângulo todo aqui no meio. Então, x está para θ. Assim como o comprimento de tudo está para esse ângulo aqui do meio. Você tem que pensar que o tamanho disso aqui é proporcional ao todo, de acordo com que esse ângulo aqui é proporcional ao todo, certo? É aí que está a regra de 3. Então, você pode fazer multiplicando assim, né? Regra de 3. Fica 2πx é igual a 2π Rθ. Cancela 2π com 2π, fica x é igual a Rθ. Isso que eu estava falando que talvez vocês não são craques em fazer essa conta, é essa conta aqui que eu estava falando. Então, se você tem um círculo de raio qualquer, testando para ver se vocês entenderam, né? Círculo de raio 3. Você tem um ângulo aqui de π sobre 2. Qual que é o comprimento disso aqui? É 3π sobre 2. Certo? Esse aqui é o comprimento desse pedacinho aqui. É Rθ. Voltando o livro. Então, o comprimento disso aqui. Peraí. O comprimento disso aqui de baixo é Rθ. Esse é o comprimento aqui desse arco, PT. Só que você tem que perceber o seguinte, né? Olha aqui de novo na figura. Ó. Mas pera, deixa eu só ver uma coisa.
Isso, olha só. Daqui até aqui tem um comprimento que é o mesmo comprimento de daqui, passando por esse arco até aqui, você concorda? Porque a figura ela não está deslizando nesse plano, não. Ela vai girando sem deslizar. Isso era importante para entender. Daqui até aqui é um círculo inteiro, né? 2πr. Daqui até aqui. Mas, ó, se você voltar esse círculo e girar ele até que esse ponto fique aqui, né? Você desenrola esse círculo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha lá, a afirmação que você precisa entender. Se você não entender, você pergunta. Afirmação que você precisa entender. Esse comprimento desse arco é igual ao comprimento desse segmento, que começa daqui e vem até aqui. Ó. Se não entendeu, pergunta nos comentários. Então, esse comprimento aqui é rθ. Isso significa que esse comprimento aqui é rθ. Para cada valor de θ, eu tenho um comprimento de rθ diferente, certo? Então, veja bem, a gente acabou de parametrizar o centro, né? O centro desse círculo. Apesar disso não ser tão importante aqui para a nossa conta, não. Mas o centro, ele sempre vai ter a altura R, beleza? Que é esse tamanho aqui, porque o círculo está girando aqui em cima desse chão. E esse valor x aqui, né, que é a coordenada x do centro, é rθ. Então é isso que está escrito assim, ó, o centro é rθ, vírgula r. Né? A altura vai ser sempre r e a distância aqui até a origem é rθ. Ok, mas a gente não quer isso. A gente quer parametrizar essa curva vermelha, né? A gente quer parametrizar ela. Então a gente precisa de um valor de uma função x e uma função y. E aí você vai observar o seguinte, ó. O x é OT menos PQ. Deixa eu ver onde está o OT aqui na figura. Então, OT menos PQ. Certo. Então, ó, OT é rθ. A gente já calculou, né? Para todo valor de t aqui. OT é rθ. Então, isso aqui é rθ. PQ é o quê? Eu tenho um triângulo aqui, né, com hipotenusa R e ângulo θ. Então, você usa a definição de seno e cosseno, né, e calcula que isso daqui vale R seno θ. Então, se eu fizer Rθ menos R seno θ, eu tenho esse tamaninho aqui, ó. Esse tamaninho é o x do ponto, ó. Concorda? Ó, Rθ menos R seno θ está aqui. Rθ é isso tudo, R seno θ é esse pedaço. Então, eu tenho o valor de x do ponto. Meu y é o TC, então TC é isso daqui. TC é R, né? Sempre R. E QC é o quê? É esse aqui, ó. Se você usar a definição de seno e cosseno, você calcula que isso aqui é R cosseno θ. E se você fizer TC menos QC, você encontra esse segmentinho aqui, que é a altura Y do meu ponto. E aí está escrito aqui, né? R, tá. Então, ó, o x da minha parametrização é isso aqui. O y da minha parametrização é isso aqui. Para cada valor de θ, eu tenho um x diferente e um y diferente, né? Para esse valor de θ aqui, né, eu desenho esse segmento e calculo o valor de θ. Para esse valor de θ, eu tenho esse x e esse y, né? Pensando aqui no meu plano cartesiano com a origem aqui atrás. Então, eu tenho esse x
e esse y aqui, né? Para esse outro valor de θ aqui, eu tenho um x maiorzinho e um y aqui, né? Maiorzinho também. Essas funções estão escritas aqui. Então, tem a curva, que é a cicloide, né? Que é essa curva que vocês viram, e a parametrização da cicloide, que está aqui. Não é a única parametrização da cicloide, mas é uma parametrização da cicloide, parametrizada por esse ângulo θ aqui, ó. Essa curva é usada em engenharia ou em outras coisas. A aplicação dessa curva é a seguinte, ó. Aqui conta uma historinha que é a seguinte, ó. Pega um ponto A e um ponto B. Solta uma bolinha de gude, tipo numa tábua assim. Aí ela vai descer por gravidade, né? Vai descer. Se você pegar tipo um arco assim, de círculo, essa bolinha vai descer fazendo uma outra trajetória e com uma outra velocidade, né, em cada instante, né? Vai ter uma outra função que representa a velocidade. Aí você tinha uma pergunta que era a seguinte, ó, qual que é a curva que eu vou colocar aqui que vai fazer com que minha bolinha de gude desça com a menor velocidade possível, sabe? Com o menor tempo possível. Deu para entender? Um ponto A, um ponto B. Qual curva que eu coloco aqui para que minha bolinha desça com a menor velocidade possível? Aí tem aqui, ó, meu ponto A, meu ponto B, várias curvas possíveis. A que minimiza o tempo em que essa bolinha vai descer é essa cicloide. Essa curva aqui, ó. Confesso que tem muito tempo que eu vi isso. Não lembro a justificativa. Eu preciso lembrar por que é a cicloide, certo? Aí, ó, se alguém achar o porquê, eu acho que é difícil. Não, esse aqui não vi, não foi em cálculo. Não vi, foi mais para frente. Curiosidade aí, ó, caso vocês tenham interesse, ó. Aqui eu acho que não. Se alguém me explicar um negócio desse aqui, eu acho que eu até evito a pessoa de fazer prova, né? Ah, por que é a cicloide? Se alguém explicar isso aqui direitinho, não preciso nem fazer a próxima prova. Mas, enfim, não vou ficar prometendo essas coisas. Depois é fácil que eu que não estou lembrando mesmo. Na minha cabeça não era fácil, não, porque acho que eu vi num curso para frente. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Tem umas coisas assim que é muito bobinha, tipo assim, ó, família de curvas parametrizadas. Aqui eu não tenho que explorar aqui, mas é o seguinte, ó, x é igual a A mais cosseno de t. Y é igual a tangente de t mais seno de t. Então ele pegou o parâmetro é t, mas ele ficou também variando a. Para cada valor de a, você vai ter uma curva parametrizada pelo parâmetro t diferente. Então, o parâmetro é t da curva. Mas o a pode ser 1, o a pode ser 2, certo? Se o a for 1, se o a for menos 2, eu tenho essa curva. Se o a for menos 1, eu tenho essa curva. Se o a for menos 5, menos 0,5, eu tenho essa curva. Então, para cada valor de a, eu tenho uma curva diferente. Aí essa família aqui de curvas, né, para cada valor de a, eu tenho uma curva parametrizada do parâmetro t aqui, expressa por essas equações paramétricas. Então, isso aqui chama família de curvas parametrizadas. Chamam conchoides de Nicomedes. Parece até um espectro patrono. Mas tem umas coisas nessas curvas aqui que eu não tenho interesse de falar, não. Mas, ó, cúspide, isso aqui vem de cuspe mesmo, porque tem um biquinho aqui na ponta. Tem uns pontos que chama umbilico, por causa de umbigo. É a mesma. Como é que a gente fala quando é o mesmo começo da palavra? Prefixo, né? O mesmo prefixo. Então tem cúspide, tem. Eu acho isso tão bobo. Ficar descrevendo a curva pelo seu formato, sério, eu acho isso muito bobo.
Chama conchoide porque essas curvas aqui parecem conchas. Tá vendo? Isso aqui parece uma concha. Eu evito falar desses assuntos que são esotéricos demais. E Nicomedes é o cara que estudava, um estudioso grego. Mas eu sei que vocês gostam. Alguns de vocês gostam dessas coisas. Acham bonitinho. Tá bom? Então, ó, exercícios. Exercícios. Ó, dê uma olhada nas coisas que a gente fez. Esboço usando para marcar pontos. Indique uma seta. Ó, indicar com uma seta é interessante a direção. Então, faz alguns, só não precisa fazer todos. Não, deixa eu ver aqui. Esboça a curva. Ó, esse aqui parece legal. Esse aqui parece legal. Esse aqui tá em cara de ser difícil, não sei. Tá com cara, deixa eu ver. Tô pensando aqui, como é que eu vou isolar o T? Ó, 1, 2, 3, 4 são bons exercícios. Aqui ele limita também o T, ó, então é bom que vocês treinam. Legal que tem, olha, associe gráficos das equações paramétricas. Aonde mesmo? X é igual a de 1 até 4. Onde que é de 1 até 4? Ah, tá aqui, né? De 1 até 4. Esses exercícios são legais. Ó, tem a função x e a função y. Aí você vai parametrizar essas duas coisas juntas aqui para ver qual desses aqui que é, né? Vocês entenderam? Você mistura aqui o x e o y para ver qual curva é. Nossa. Porque, por exemplo, ó, esse aqui tem o valor de x e y, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Ó. Quando x de 0 aqui está difícil, né? Aqui, ó. Aqui é 0 em x. Ó. Quando t vale 0, tá bom? Vamos lá. T vale 0, x de 0. Então, o x vale 0 e o y vale 2. Então, ó, se essa curva C aqui está representando essa 3, passa aqui pelo ponto 0,2, né? Passa pelo ponto 0,2. Aqui é t igual a 0. Certo? Mas eu nem sei se é isso que vocês queriam. Associe os gráficos em A até D com as curvas de 1 até 4. Dê as ações pelas suas escolhas. Então, eu acho que vocês vão ter que associar assim, ó. Essa daqui está representando essa curva, essa daqui está representando essa curva, essa daqui essa curva, essa daqui essa curva. Sabe? Você vai ter que fazer aqueles exercícios de ligar os pontos aqui. Para o entendimento, esse tipo de exercício aqui é ótimo. Para o entendimento é ótimo. Então, ó, se quiser entender, façam coisas desse tipo aqui. Mas eu acho que eu não vou cobrar coisas desse tipo aqui na prova, não. Só se vocês gostarem muito desse tipo de exercício aqui e fizer perguntas sobre ele, eu posso colocar coisas desse tipo aqui na prova. Mas tenta esboçar algumas aqui, que tem muito exercício, cara. Para a prova, eu já te garanto o seguinte, ó. Eu não vou fazer isso todas as aulas, não, tá bom? Mas eu já te garanto o seguinte, ó. Vai ter questão de parametrização do círculo, igual eu falei, seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa, beleza? Vai ter. E da cicloide também, eu pretendo colocar alguma questão sobre a cicloide. Então, entenda como que foi feita a parametrização da cicloide. Até mais.